Renato e hoje nós vamos para mais uma aulinha em parceria com a Ateliê Fabi Paliotto. Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos usar os seguintes gabaritos. Vamos usar a moldura coração, essa aqui que vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamanhos de coração. Vamos usar também o cachepô redondo, que vem nesses 3 tamanhos, o P, o M e o G, esses são as partes do fundo. E aqui as laterais do cachepô. Então, aqui nós temos o tamanho pequeno, o tamanho médio e o tamanho grande. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos utilizar o tamanho grande, certo? Deixa eu separar aqui, então, pra gente. E por último, nós vamos utilizar aqui o gabarito Florizum do Ateliê Fabi Paliotto. Então, ele vem aqui com 3 modelos de flores em 5 tamanhos cada um. E além disso, vem também com um modelo de folha em 4 tamanhos diferentes, tá? E aqui essa parte são os miolinhos das flores, tá bom? Hoje nós vamos utilizar esse gabarito para fazer a folha que nós vamos utilizar aqui na nossa arte de hoje, tá bom? Então, para começar, eu já trouxe aqui recortado o cachepô, a parte do cachepô. Então, aqui a lateral e o fundo. Como eu disse para vocês, nós vamos utilizar o gabarito G, o tamanho G do gabarito cachepô redondo. Então, são essas partes aqui, olha. E aí a gente faz como de todos os outros gabaritos, né? A gente põe o gabarito por cima, risca com agulhão e recorta. Então, aqui nós já temos o nosso cachepô recortado. Eu fiz no EVA de 5 milímetros para que ele ficasse mais resistente, tá? O ideal é entre 4 e 5 milímetros. Até o de 3 ainda dá. O de 2 ele vai ficar bem molinho, mas aí você pode duplar esse EVA, tá bom? Para que ele fique um pouco mais firme. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pintura nesse cachepô. Como é que nós vamos fazer? Eu vou reservar aqui, porque o fundo ali já está pintado, depois eu demonstro para vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar tinta branca e a tinta sépia. Eu gosto de usar tinta acrílica, mas pode ser PVA, né? A única que eu acho que não fica legal é a tinta de tecido. Ela não fica muito legal no EVA, mas a acrílica e a PVA funcionam super bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui numa bandejinha de isopor. E aí eu vou usar aqui, olha, um pincel tipo trincha mesmo, ele já tá até bem velhinho, mas pro que a gente vai usar aqui ele é excelente. Vou sujar aqui o meu pincel, vou tirar o excesso e o que eu vou fazer? Eu vou dar pinceladas aqui no sentido do comprimento do nosso cachepô, da altura, desculpa, não é do comprimento, é no sentido da altura do nosso cachepô. Formando assim, mas tipo uma patinazinha, né? Então, olha, vou pôr mais um pouquinho, porque aqui ficou... Acho que é legal botar mais um pouquinho de tinta. Venho aqui, passo o pincel, tiro o excesso, venho aqui e dou as pinceladas em toda a extensão. Lembrando sempre que é nesse sentido, né? Eu não posso começar num sentido, depois mudar para o outro, porque aí não fica legal. Se eu comecei num sentido, eu tenho que fazer sempre nesse sentido, né? Que aqui, no caso, é o sentido da altura do meu cachepô. Faço isso em toda a volta e passo também, olha, aqui nas pontinhas, tá? Nas beirinhas aqui, para também dar esse detalhe, tanto em cima quanto embaixo. Então, depois de fazer isso com o branco, eu vou também fazer com o sépia, que eu quero dar um detalhe como se fosse uma madeira envelhecida. Então, faço o mesmo processo. Coloco um pouquinho aqui na minha bandeja, tiro o excesso e vou também vir aqui, ó, fazendo essa pintura aqui, olha. E aí vai dar um aspecto meio envelhecido a essa madeira, a esse EVA imitando madeira, né? Ficando assim, então, o nosso cachepô. Depois que ele secar, o branco aparece um pouco mais, tá?
eu já fiz aqui na parte do fundo e aqui já dá pra gente ver que aparece bem mais quando a gente coloca depois que seca. Então agora a gente vai reservar essa parte do cachepô e vamos utilizar aqui o que nós vamos fazer com o gabarito de coração, que eu falei que eu também vou usar. Então aqui eu já trouxe uma parte recortada. Aqui no gabarito de coração nós vamos usar os seguintes tamanhos. Nós vamos usar aqui, ó, de dentro para fora, o tamanho número 3, que é esse aqui. E vamos usar o tamanho número 2, que é esse aqui. Tá? Esse tamanho aqui. Então, são esses dois tamanhos que nós vamos usar. Eu já trouxe aqui um recortado desse aqui e trouxe um aqui riscado para mostrar para vocês, porque nós vamos utilizar o corte 2D, porque nós vamos fazer essa parte com enchimento. Isso no tamanho número 3, tá, pessoal? Nesse tamanho aqui, olha. Esse tamanho aqui maiorzinho, a gente vai fazer o corte 2D. Esse aqui depois eu vou mostrar pra vocês, vai ser o corte comum mesmo, tá bom? Então, ó, coloquei o gabarito em cima, risquei, lembrando que se eu for fazer o corte 2D, eu preciso riscar na parte estampada do EVA. Se o EVA for estampado, for atualhado de glitter, enfim, o 2D eu sempre risco na parte que eu quero que fique aparecendo, né? Eu não posso riscar aqui e recortar, porque senão o corte vincado não funciona, tá? Então tá aqui riscado, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, né? Lembrando que para fazer o corte 2D, o normal é a tesoura em pé. O corte 2D a gente precisa cortar com a tesoura deitada para dar o vinco de 45 graus ali pra gente fazer a colagem, né? Então, recorto aqui, ó, toda a volta. Todo com a tesoura deitada. Ficando assim, um corte perfeito. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, vai ficar um degrauzinho. Depois que a gente juntar as duas partes, dá pra ver bem que ficou um degrauzinho entre as duas partes, tá vendo? É assim que a gente junta o 2D. E aí, agora, eu risquei também a parte menor, né? Aquela que eu falei pra vocês, essa daqui, olha. Eu risquei ela aqui. Agora, como eu não vou fazer o corte 2D, eu risquei do lado avesso do EVA, tá? E aí, eu vou cortar com a minha tesoura de escalope. E aí, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu risco e eu vou cortar por fora do meu risco, porque eu quero que ele fique um pouquinho maior do que o tamanho dele no gabarito. Então, olha só, já vou mostrar aqui pra vocês. Olha, acho que dá pra vocês verem, ó, que o risco tá aqui e eu recortei com a tesoura por fora do risco, para que ele fique um pouquinho maior. E aí, ó, vou recortando aqui toda a volta do meu coração. Toda ela com a tesoura por fora. Essa tesoura também tem no site da Fabi, né? Ficando assim, olha, consegue ver perfeitamente que eu cortei por fora da linha, né? Para que ele fique um pouquinho maior. Depois disso, eu prefiro fazer assim, mas é uma questão pessoal. Eu quero que fique sobreposto ao meu coração 2D essa parte aqui. Eu prefiro já colar antes, tá, pessoal? Antes de fazer a colagem 2D. Só um minutinho aqui que a minha cola tá meio entupidinha aqui. Acho que agora ela desentupiu. Isso. Eu prefiro colar antes porque eu acho que fica mais fácil do que depois que ele já tá cheio. Eu acho que fica um pouco mais difícil. Aí centralizo aqui e colo com cola instantânea mesmo, tá? Então, fiz essa colagem certinho aqui. Agora, como nós vamos fazer colagem 2D, a gente vai utilizar a cola de contato, né? A
Fabi tem lá no site a cola de contato à base d'água, né? Eu não tenho essa ainda, mas é muito excelente. Todo mundo que usa diz que é excelente. Mas pode ser qualquer cola de contato aí. E aí, ó, a gente passa em toda a volta. Não pode deixar falhar nada, né? Porque a gente sabe que a cola de contato, ela precisa de contato dos dois lados para funcionar. Aí eu venho aqui, ó, com o meu próprio dedo, espalho essa cola em toda aqui para ter certeza que pegou em todas as partes do meu coração. E reservo aqui para ela secar. Faço a mesma coisa com o outro coração. Eu preciso que tenha contato dos dois lados, né? Que tenha cola dos dois lados para que tenha o contato entre... Por isso é cola de contato, né? Então, eu vou espalhando em todo o redor aqui. Para ter certeza que pegou em tudo. E reservo também, porque tem que esperar aqui um minutinho, é bem rapidinho, tá? Mas tem que esperar um minutinho para secagem. Enquanto seca essa parte, a gente vai fazer o mesmo processo com o nosso cachepô. Aqui também a gente vai usar cola de contato. Então, eu tenho que usar cola de contato em toda a lateral aqui do fundo. Passo em toda a lateral aqui no fundo. Espalho, como eu fiz lá com aquela outra parte, né, do coração, para que tenha cola em todas as partes aqui. Espalho bem, reservo ali para também dar o tempinho de cura da cola. E aqui eu vou colar por dentro aquela parte ali. Então eu preciso passar cola em toda essa parte aqui do meu cachepô. Passo em toda a extensão. Faço a mesma coisa, venho aqui e espalho para que a cola tenha cola em toda a parte, porque se não tiver cola não vai haver colagem, né? E aí depois eu tenho que passar também aqui nas laterais, que é onde eu vou fechar o meu cachepô. Esse cachepô aqui eu cortei no corte reto mesmo, tá, pessoal? Aqui não precisa ser corte vincado não, tá? Eu cortei com a tesourinha reta mesmo. Quem tiver habilidade aí pode cortar com estilete de precisão também. Eu cortei com a tesoura mesmo. Então tá aqui, vamos reservar ali para fazer a colagem do nosso cachepô. Agora vamos voltar aqui no nosso coração, porque ele já deu tempo da cola secar. E aí eu venho, começo pelo meiozinho aqui, né? Que é a parte mais difícil de colar. E aí começo, ó, beliscando para fechar aqui todo o meu coração, olha. Fechando toda essa lateralzinha aqui, dando beliscõezinhos. Por isso que tem que ser o corte vincado, tá vendo? Porque quando a gente corta vincado, aqueles vincozinhos se encontram na hora da colagem. E aí fica um acabamento perfeito aqui, olha. Fica bem certinho. Então eu vou fazer mais ou menos até um pouco para baixo do meio desse coração, tá? Vou fazer isso dos dois lados, porque eu tenho que deixar uma abertura para eu colocar o enchimento.
Então, eu vou fazendo aqui, olha, dando os beliscõezinhos. Até mais ou menos um pouquinho abaixo do meio ali, do coração. É bem rapidinho de fazer, com a cola de contato você faz bem rapidinho. Não é difícil, é uma questão de prática mesmo. Depois que a gente vai pegando a prática, a gente não quer saber de outra colagem, porque o acabamento fica muito legal. E aí, ó, deixei aqui essa parte aqui aberta pra gente poder fazer colocar o enchimento do nosso coração. Eu utilizo enchimento siliconado, mas pode ser manta, acrílica, o que vocês tiverem aí. Utilizo também aqui um pincel velhinho para ir colocando esse enchimento aqui dentro da minha peça, olha. E aí vou empurrando, tomando cuidado de não encher demais e nem de menos, né? Porque encher demais eu posso estourar a minha peça e se eu encher de menos não vai ficar legal, né? Enchendo todos os cantinhos. Venho aqui, ó, com o meu pincel, empurro para todos os cantinhos, a voltinha do coração. Toda ela tem que ter aqui o enchimento. Vendo? Olha, aqui tá bem cheinho, aqui bem cheinho. Isso que é importante, que tem enchimento em toda a peça. Aí eu posso fechar mais um pouquinho aqui, porque eu já cheguei nessa linha aqui, então eu posso fechar mais um pouquinho para eu colocar um pouco mais de enchimento. Continuo aqui enchendo a minha peça. Mais um pouquinho só. Vou fechar mais um pouco aqui. Conforme a gente vai enchendo, a gente vai fechando. Se a cola não der contato, você pode aquecer, que às vezes quando esbarra a manta acrílica, ele para de dar contato, né? Ou você pode aquecer ou passar um pouquinho mais de cola para terminar esse enchimento, tá? Tá quase terminando já, quase cheinho aqui. Vou fechar mais um pouquinho. Enfiar só mais um pedacinho. Pronto. E aqui, o que acontece? Esse coração, a ideia é que ele seja a flor do nosso cachepô, que vai ser como se fosse um vasinho, né? Então, eu preciso do cabinho da minha flor. O que eu utilizei aqui? Utilizei um palitinho de churrasco encapado com fita floral, aquela fita que a gente usa para fazer galinho de flor, né? Então, isso que eu utilizei aqui para fazer o galinho da minha flor. E aí, eu uso cola instantânea, passo cola aqui na parte de cima, e aí, nesse buraquinho que eu deixei aqui, eu vou enfiar o meu palito. E aí eu vou terminar o fechamento do meu coração. Posso até passar um pouquinho de cola instantânea aqui nessa parte, que não tem problema, ela nem vai aparecer. Depois a gente vai pôr o acabamento aqui. E aí seguro pro meu palito ficar coladinho aqui dentro, tá vendo? Ele tá seguro aqui, tá? Então, é como se fosse aqui a flor do nosso vasinho. Então, essa flor também, ela vai precisar de uma folhinha. Então,
foi aqui que eu utilizei o gabarito Florizum. Eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então aqui, olha, eu utilizei para fazer a folhinha, eu utilizei esse tamanho aqui, olha. Então é o segundo tamanho, esse é o primeiro, esse é o segundo tamanho. Vou utilizar 2 folhinhas em cada flor, tá? E aí eu quero dar um movimento para essa florzinha, para essa folhinha. O que eu vou fazer então? Tem aqui um grilo. E aí eu vou aquecer essa folhinha, vou colocar aqui já as 2. Para dar um movimentinho aqui nessa folhinha. Só aquecer um pouquinho, até ver que ela tá molinha. Tá quase aqui. Enquanto a folhinha aquece ali, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sombreamento aqui nesse coração. Eu quero que ele fique um pouquinho rústico, parecendo rústico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tinta marrom, tinta acrílica marrom, só um pouquinho. O pincel pituá, venho aqui, ó, na minha bandejinha, tiro o excesso e vou sombrear aqui, ó, a ponta, sujando mesmo, que eu quero um aspecto meio rústico, meio country. E aí eu venho aqui, ó, e sujo essa pontinha aqui. É assim mesmo que eu quero que fique, tá? Aqui, olha, a minha folhinha já aqueceu, eu só vou fazer, ó, um movimentinho nela. A outra mesma coisa, ó, puxo a pontinha para baixo, para ela dar um movimentinho, só para ela não ficar chapadinha. Foi assim que eu fiz com as outras. E aí eu venho com essa folhinha e colo aqui no meu galinho. Passo cola instantânea aqui. E colo a minha folhinha, olha, aqui no pezinho da minha flor. Deixa eu botar mais um pouquinho de cola aqui. Vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Venho aqui, encaixo a folhinha e aperto. E aí, olha, vai ficar assim a folhinha na nossa florzinha. Esse vasinho que eu fiz é um vasinho da positividade, com palavrinhas positivas, né? Porque eu acredito muito que quando a gente espalha palavras positivas, a gente atrai positividade pra gente, né? Então, o que eu fiz para esse vasinho? A gente vai fazer um vasinho com várias palavrinhas positivas. E aí, eu sugeri algumas, mas vocês vão definir as que são importantes para vocês, tá? E aí, aqui eu vou fazer, como é que eu fiz? Eu usei aqui um apliquezinho em EVA e escrevi as palavrinhas. Nesse daqui, eu vou escrever uma coisa que com certeza todos nós queremos para esse ano aí, que é saúde, né? Então, escrevi com caneta permanente, escrevi aqui a palavrinha saúde. E aí, vou vir com essa palavrinha e vou colar aqui no meio da minha flor coração. Dessa forma aqui. Ficando desse jeitinho aqui. Para dar um detalhe na minha flor, eu vou utilizar também um lacinho que eu fiz aqui. E aí, vou utilizar um lacinho de tecido, de fitinha xadrez, vou colar aqui. E por cima desse lacinho, eu vou colar um lacinho de renda. Só para dar um detalhe a mais e um acabamento aqui na minha florzinha. E ela vai ficar desse jeito. E aí, eu fiz outras 4 florzinhas. Então, aqui nós temos a saúde,
aqui felicidade, amor, paz e gratidão. São palavras que para mim o significado é importante, né? Mas vocês vão definir aí, se vocês quiserem colocar fé, família, enfim. Fica a critério de cada pessoa aí o que colocar, o que plantar no seu vasinho, né? Então a gente vai tirar daqui, porque a gente depois vai fazer a montagem. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar o nosso cachepô. Ele já secou a cola. Então a gente vai começar pelo fundo. Como é que eu faço agora? Eu só encosto ele aqui bem rentezinho no fundo e venho, ó, rodando com esse fundo aqui. Porque como é a cola de contato, olha, ela já vai fazendo a colagem do meu fundo aqui, olha, certinho, olha. Só eu deixar bem rentezinho e ela já vai fazendo a colagem, olha. O gabarito é o tamanho certinho aqui, deixa eu só virar pra mim, pra não acontecer de ficar tortinho. Já vou mostrar pra vocês aí. E aí aqui, olha, o gabarito, ele é o tamanho certinho, olha. Quando ele chega aqui, é o tamanho certinho. Então, é só a gente encostar aqui uma parte com a outra que fecha o nosso cachepô, olha. Ele fica aqui, ó, fechadinho, tanto a parte do fundo quanto a parte aqui de trás. Tá vendo? Ó, tá fechadinho, formando assim o nosso cachepô. E agora, então, nós vamos à montagem do nosso vasinho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar aqui a argila. Trouxe aqui a argila. A argila a gente deixa dentro do saquinho mesmo, né? E aí, vou colocar aqui no fundo do meu vasinho, olha. No fundo do meu cachepô, tá? Coloquei aqui dentro. Agora, eu vou utilizar musgo para completar aqui o meu vasinho. E aí, vai fazer um pouquinho de sujeira, mas não tem jeito, né? Porque o musgo, ele faz uma sujeirinha mesmo. Mas dá um efeito bem legal. E aí, a gente vai começar aqui colocando o nosso musgo, olha. E aí, a gente vai colocar musgo até em cima, tá, pessoal? Para dar um acabamento bem legal aqui no nosso vasinho. Então, ó, vou encher bastante, tirando os fiapinhos de cola, né? Para não ficar aparecendo. Vou colocar cola aqui nessa bordinha pro meu musgo tampar aqui a borda, né? Ficar bem cheinho. Então, agora eu venho com mais musgo aqui, ó, e vou completando aqui, porque eu quero que fique bem cheinho de musgo o meu cachepô. Pronto, já enchi ele todo, tá todo bem cheinho, a gente já não vê mais a argila, né? Ficando assim o nosso cachepô, já cheinho com o musgo. Deixa eu só limpar essa baguncinha aqui que o musgo fez. E agora nós vamos plantar, então, as nossas palavrinhas positivas aqui dentro do nosso cachepô. Então, agora a gente vai fazer na ordem que a gente quiser, tá? Eu vou virar aqui pra mim rapidinho, só para eu ter uma ideia aqui da posição e já mostro para vocês. Então, ó, a gente vai fazendo assim, vai colocando aleatoriamente aqui, ó, as palavrinhas do jeito que a gente acha que fique legal, tá? Então, eu coloquei aqui a paz, a felicidade, a saúde. Fiz assim, olha, a parte de trás aqui do meu vasinho.
Agora eu venho com os demais outros. Claro que vocês podem pôr mais flores, mais corações, né? Pode encher mais o vasinho de vocês, né? Mas eu decidi fazer só com esses aqui mesmo. Achei que 5 é uma quantidade legal. E a gente aqui na frente, talvez a gente tenha que cortar, olha, porque a palavrinha da frente não pode tampar a palavrinha de trás, né? Tem que todas ficarem aparecendo. E aí eu cortei um pedacinho aqui do meu palito, ó, para o amor aparecer aqui no meu cachepô, tá? E aí depois a gente vai ajeitar melhor. Eu vou só posicionar e depois a gente ajeita aqui do jeito que a gente achar que fica melhor, tá? Pronto, encaixei todas as minhas palavrinhas, ficando assim o nosso vasinho, tá vendo? Então, um vasinho aqui com certeza vai trazer boas energias para vocês. E para finalizar, eu trouxe aqui também um acabamento para colocar aqui na frente, também é um aplique de EVA, para colocar aqui na frente do meu cachepô, olha. Então, eu com cola instantânea mesmo. Eu venho aqui, vou colar aqui na frente para fazer o acabamento do meu cachepô. Já mostro para vocês, tá? E aí, ó, coloquei aqui esse acabamento na frente e agora eu vou colocar 2 corações aqui, já que o vaso é todo nesse tema coração, né? Eu vou utilizar esse mesmo tema aqui na decoraçãozinha, ó. Aí venho com umzinho, coloco aqui. Venho com outro e coloco do ladinho. Já vou mostrar pra vocês. E tá finalizado aqui o nosso vasinho da positividade, palavrinhas positivas, né? Por enquanto a argila ela tá molhada e tá balançando um pouquinho, mas depois que a argila seca, fica tudo no lugar certinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Então, vou mostrar para vocês novamente os gabaritos que foram usados nessa aulinha. Vou deixar ele aqui do ladinho. Então, nós utilizamos o gabarito Flores 1, o gabarito Cachepô Redondo, tamanho grande, né? Nós também utilizamos. E a moldura coração, que vem aqui com 7 tamanhos. Nós utilizamos de dentro para fora o tamanho 2 e o tamanho 3. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam aí a aulinha, se inscrevam no canal, que vai ter sempre muitas novidades para vocês. Vou deixar também na descrição os gabaritos que foram usados, as minhas redes sociais e o site da Fabi para vocês visitarem e verem que tem coisas maravilhosas lá, muitas possibilidades aí para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo.